Oi, tudo bem? Eu sou a Ariane, eu sou diretora aqui da Primavera e hoje eu vou conversar com vocês um pouco a respeito de datas comemorativas e como a gente passa por esses eventos aqui na escola, né? Como a gente trabalha com as crianças. Primeira coisa que eu preciso enfatizar é que o nosso foco não é nem um pouco comercial, é muito mais voltado para a essência da festividade, o que efetivamente a gente deveria estar sentindo nessas datas, e é com base nisso que a gente pensa qual é a maneira de comemorar na escola. Eu vou falar um pouco a respeito de como a gente passou já algumas datas comemorativas desse ano e vocês vão ver que foi diferente, não foi o usual. E aí eu vou explicando um pouco os porquês disso. Bom, o primeiro grande evento que tem do ano é a Páscoa, né? Porque o carnaval, às vezes, tá muito próximo da adaptação, via de regra, as crianças ainda estão se situando. A gente estava no momento de adaptação, não foi comemorado nada. O primeiro evento que teve interno, né, foi a Páscoa. E a gente trabalha a Páscoa não com chocolate, nem com coelhinho, nem nada do tipo. Toda a essência, né, do evento Páscoa, tudo que ele quer representar em essência é a questão da transformação, da transmutação. Sem necessariamente a gente precisar falar a respeito de religiosidade, mas é uma comemoração religiosa e independente de qual seja a religião específica, o que se trabalha nesta época é essa capacidade de transmutação, de autoaperfeiçoamento, de autoeducação, de autoevolução. E se a gente for olhar para a natureza, a gente consegue ver exemplos disso. Então, durante toda a época da Páscoa, né, nós não trabalhamos um final de semana específico, a gente trabalha uma época com as crianças, foi trabalhado a borboleta. Então, as crianças tinham espalhadas, assim, pela sala, várias lagartas, depois vários casulos, até que depois chegou a borboleta. E, de novo, como nada aqui na escola a gente passa de maneira conceitual para as crianças, as festividades também não são feitas dessa forma. Então, não foi passado uma explicação a respeito do processo da borboleta. As crianças viram a sala com enfeites diferentes, com decorações diferentes, mas o trabalho mesmo estava sendo feito pelas professoras internamente, de estudar o que é essa transmutação, essa transformação interna. E enquanto se trabalhavam, as professoras, as adultas, as crianças estavam recebendo o que transbordava de conhecimento delas. E ao final, né, quando efetivamente chegou a Páscoa, o domingo de Páscoa, o que as crianças levaram para casa foram algumas cestinhas, é diferente, né, de cada sala. Então, teve uma professora que mandou um vasinho com flor para cada criança, teve professora que fez um ovinho com uva passa, com algumas oleaginosas, teve professoras que fez uma cenoura de crochê. É tudo muito mais simbólico e a gente não espera que as crianças queiram o chocolate ou queiram receber alguma coisa do coelhinho da Páscoa no final do final de semana, né? A ideia não é a gente partir para esse enfoque. Aí, na sequência, a gente tem Dia das Mães. Dia das Mães, eu confesso que algumas mães ficaram surpresas, não necessariamente foram atendidas logo de cara, porque elas não esperavam o que aconteceu, mas depois que eu expliquei o porquê foi feito dessa forma, todo mundo entendeu e gostou. A gente não fez as crianças se apresentarem, não foi feito palco, nem nada, nem várias coreografias, nem música, nem presente para as mães. O que eu, enquanto mãe de 2, gostaria de receber era um dia, sem precisar me preocupar com as crianças, para eu poder fazer o que eu quisesse fazer. Se eu quisesse assistir Netflix o dia inteiro, eu poderia. Se eu quisesse sair com amigas, eu poderia. Se eu quisesse um date, eu poderia, né, com meu marido, eu poderia. Eu queria fazer, eu queria ter tempo
para fazer o que eu quisesse fazer, sem precisar me preocupar com quem as crianças estavam, o que estavam comendo, se não estavam comendo, se estava na tela, se não estava na tela. Eu precisava de pessoas disponíveis da minha confiança para ficar com as crianças. E eu imaginei que talvez essa fosse uma necessidade não atendida de muitas mães. Então, o que a gente fez foi, um sábado, a gente deu almoço e ficou durante a tarde inteira com as crianças para que as mães pudessem fazer o que elas quisessem fazer. Se quisessem se reunir em grupo, podia. Se quisesse sair sozinha, se quisesse dormir, poderia dormir. A ideia era valorizar as mães sem precisar expor as crianças. Eu nunca, sabe, eu até fiz um post no meu perfil pessoal com relação a isso, com relação a primeiro dia das mães com as crianças na escola. E, embora, inclusive falei isso, se algum dia eles quiserem fazer a apresentação, é óbvio que eu vou estar na primeira fila, chorando horrores e batendo palma. Mas eu gostaria que partisse deles isso. E não que fosse uma imposição e em que, em algum nível, eles acreditassem que se não fizessem algum tipo de apresentação e se não fossem expostos dessa forma, eles não estariam me amando o suficiente ou algo assim. Porque tem muitas crianças que sofrem demais nessa tensão que são as apresentações, essa exposição, essa expectativa. Tem criança que se dá super bem e tá tudo bem, mas tem crianças que não funcionam dessa forma. Tem crianças que sofrem com isso, com todo esse preparo, com o não conseguir decorar, com o não dançar tão bem, com a exposição mesmo. E, não, sabe, para mim não funciona desse jeito. A gente não precisa comercializar produtos e muito menos os nossos filhos para que a comemoração de Dia das Mães seja legal. A gente não precisa, eu não queria que na minha escola as crianças precisassem decorar coreografias e músicas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano de escola, no quarto ano de escola, para as mães se reunirem, todo mundo chorar, receber uma flor ou um mimosinho e pronto. Foi meia hora de apresentação, elas não descansam, tem toda a atenção, às vezes a criança não consegue se apresentar e fica se sentindo culpada, fica se sentindo mal, fica com vergonha, fica com tudo. Sabe, é mais uma coisa. Eu queria que as mães se sentissem valorizadas sem que isso dependesse da exposição das crianças. E a ideia nem foi minha, foi do Bernardo, a ideia de dar esse presente para as mães, e eu adorei, porque era uma coisa que eu queria, que eu adorei receber. Eu adorei curtir o dia do jeito que eu queria curtir o dia, tranquilo, que as crianças estavam tranquilas na escola, com as professoras, com outras crianças que elas já conheciam, que eu sabia o que elas iam comer, que eu sabia que não ia ter tela, que eu podia relaxar. Aí, a gente fez a comemoração de São João, da festa junina, de novo. Não teve dança, não teve nada. O que as crianças fizeram foi uma reunião entre elas, a gente uniu todas as salas para fazer rodas e músicas, e eu enfeitei com bandeirinha, né, ali o nosso quintal para as crianças brincarem, e eles simplesmente curtiram cantar e dançar entre eles, e comeram pipoca, e comeram milho, e comeram pinhão, e comeram um doce que todo mundo podia comer, que não tinha açúcar, que não tinha nada. E assim, simples. E foi tão maravilhoso ver as crianças aproveitando esse momento, sabendo que não tinha ninguém olhando, que elas podiam ser elas, que elas podiam simplesmente curtir, porque não tinha ninguém na expectativa, ninguém querendo tirar foto. Elas só estavam curtindo, elas só estavam sendo crianças felizes. Só isso, sem nenhuma pressão a mais, sem nenhum tem que fazer tal coisa. Foi tão especial, sabe? Foi tão gostoso, foi tão natural, que eu achei extremamente valiosa essa primeira comemoração. Isso significa que todas as festas de São João a gente vai fazer assim na escola, só entre as crianças? Não. Talvez um ano a gente queira fazer uma festona para os pais, para tudo, mas nesse primeiro ano, que era o primeiro ano de muitas crianças na escola, não precisava ser uma coisa gigante.
podia ser uma coisa interna, uma coisa delicada, uma coisa pensada para as crianças. Porque esse é o nosso foco, pensar nas crianças. Bom, e aí depois vieram as férias, e depois das férias a gente teve adaptação de novo, e logo tivemos Dia dos Pais. E para o Dia dos Pais, a ideia era que os pais tivessem um espaço para falar a respeito de paternidade e do que significa não ser o pai que ajuda e ser pai, simplesmente assim. Porque é muito comum as mães se preocuparem com a educação, as mães se preocuparem com a pediatra, as mães se preocuparem com a roupa que não serve mais, as mães se preocuparem com a introdução alimentar, com isso, com aquilo, com aquele outro, as mães estudarem, as mães terem grupos de mães para falar a respeito de maternidade, as mães trocarem, as mães acharem, não é muito simples, eu sei que não é muito simples, mas encontrarem mães que a ideia bate, que tem um ambiente seguro para que cada uma exponha as suas vulnerabilidades, suas dores, seus questionamentos a respeito da maternidade e consigam conversar sobre isso e fazer trocas e aprenderem. Mas são as mães, e as mães, e as mães, e as mães, e as mães. E não necessariamente os pais têm espaço para fazer isso. E eu não acho que é função de mãe nenhuma educar pai. Não acho que isso facilite, acho que só sobrecarrega mais ainda. Porém, talvez se conseguíssemos proporcionar espaços para que existissem conversas a respeito de crianças com essa intenção, a situação começasse a mudar. Os pais começassem a entender qual é o papel e, principalmente, mais do que entender, começassem a vestir a camisa, conversar, achar um ambiente seguro entre pais para terem trocas, não necessariamente iguais, mas semelhantes às trocas que as mães têm, que agregam pra caramba, que fazem o caminho ser mais fácil, ser um pouco mais leve e que mostram que, às vezes, os pais precisam, sim, fazer mais. Porque as mães já estão fazendo muita coisa há muito tempo. E não é uma mãe falando isso para um pai que vai convencer. Então, precisava ser uma conversa de pai para pai. Aí a gente fez um almoço para os pais na escola, onde só os pais foram. E eu não sei, né, o que efetivamente eles conversaram, porque eu sou mãe, não sou pai. Mas eu ouvi muitos feedbacks extremamente positivos dos pais, falando que eles precisavam disso. Alguns nem sabiam que precisavam, e foi extremamente frutífero. Era um evento que era para ter hora para começar e hora para acabar, e ninguém queria ir embora, e não teve outro assunto que não paternidade. Sim, homens conseguem falar a respeito de ser pais e de seus filhos, e do que isso significa, e como dói, aonde pode melhorar, aonde está sendo muito massa. Eles conseguem fazer isso. Não é só a gente que consegue fazer. E ter este espaço é extremamente importante para eles, pais, para as crianças e para nós, mães, para que, de alguma maneira, essa sobrecarga não exista, ou pelo menos diminua, seja um pouco mais justa, para que mãe possa ser só mãe e pai possa ser pai. E assim a conta comece a ficar um pouco mais tranquila para todo mundo e as crianças recebam o benefício que é ter uma mãe sendo só mãe, não sendo mãe, pai, vó, tio, papagaio e tudo, e um pai sendo pai, não sendo o pai que ajuda, ou o pai que vê uma vez ou outra, ou o pai que não tem noção do que está acontecendo na vida do filho. E foi muito legal, muito legal. E, de novo, é Dia dos Pais, era um evento para os pais, e não um evento para a gente expor as crianças para agradar os pais. Então, a gente não fez isso. E não vamos fazer. E agora, a gente teve o Dia das Crianças. Hoje comemoramos o Dia das Crianças. E eu queria fazer alguma coisa diferente, e a gente recebeu um convite muito legal para assistir uma peça de teatro. E, de novo,
foi a primeira vez de quase 90% das crianças no teatro, assistindo uma peça que foi feita para crianças, na companhia das suas mães, dos seus pais. E foi muito legal, muito, muito legal. As crianças estarem em um ambiente diferente, recebendo cultura diferente. E eu sei que criança gosta de brincar com água. Não significa que a gente não faça isso na escola. Eu sei que as crianças gostam de se sujar, gostam de só brincar, só que a gente já faz isso. A nossa escola já tem isso na rotina, eles já brincam, a gente não precisa ter dia do cabelo maluco, porque a escola é massa sem precisar disso. A gente não precisa ter dia da fantasia, porque as crianças curtem ir para a escola, não precisa de algum atrativo nesse sentido. E a gente não precisa de um dia específico para a criança poder ser criança e brincar de tudo que ela quiser brincar, porque ela faz isso diariamente. Então, a gente podia usar essa data para apresentar uma coisa nova para eles, que agregasse em outro nível, que fosse uma experiência gostosa, uma experiência diferente. E foi muito legal. As crianças gostaram pra caramba. E a gente trabalha com crianças pequenas hoje, né? E muitas crianças não tinham se visto em outro ambiente que não na escola. E o encontro deles num lugar fora da escola, um reconhecendo o outro e vendo que estavam com os pais, foi tão legal, foi tão especial, sabe? Muito melhor do que as crianças saíram com um presente da escola. Foi uma experiência que eu tenho certeza absoluta que marcou cada um e que eles vão lembrar disso. Foi uma comemoração com sentido para a gente e para eles. E essa é a ideia, sabe? Que a gente consiga passar por essas datas dando um significado verdadeiro para elas, sabe? Que as crianças consigam experimentar sensações e sentimentos, não pensando só, o que eu vou ganhar? O que eu vou comer de diferente? Não precisa ser comercial, assim. E eu sei que é difícil e que todo mundo faz, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já ouviu da sua própria mãe. Você não é todo mundo. E, de fato, a gente não é todo mundo. E se a gente não consegue enxergar as crianças como sendo diferentes, a gente fica dando mais do mesmo para elas. E talvez não seja isso que elas precisem. Talvez elas precisem de formas diferentes. Não é porque todo ano a gente vê que a comemoração de Dia das Mães são as crianças cantando "Como é grande meu amor por você", que a gente precisa repetir, que a gente precisa fazer mais do mesmo. As crianças não são iguais, o mundo não está igual. A gente pode fazer diferente. É necessário fazer diferente. A gente tem feito a mesma coisa na educação há muitos anos. E, cara, talvez seja legal ter a lembrancinha do Dia das Mães numa caixa guardada. Eu sei que a minha mãe tem isso guardado. As lembrancinhas que ela recebeu de mim, do meu irmão, da minha irmã. Mas eu, enquanto mãe, prefiro 1000 vezes que os meus filhos nem cogitem a possibilidade de duvidar nem do sentimento que eu tenho por eles e nem de, em algum nível, achar que eu não acredito que eles me amem porque eles tiveram vergonha e não conseguiram se apresentar, ou porque a lembrancinha que eles fizeram, nem ficou tão boa assim, tipo, sabe, para mim não é sobre isso. Não é sobre a apresentação, não é sobre chorar e vendo ele cantar na minha frente. Não é sobre isso. Tem toda a... eu não vou entrar muito nesse ponto, porque acho que não é o caso, mas, cara, tem tanta coisa que a gente pode mudar enquanto sociedade a respeito de Dia da Mulher e Dia das Mães, com relação a mercado de trabalho, a desigualdade salarial, a licença maternidade digna, porque a gente sabe o quanto muitas mães não estão preparadas para voltarem para o mercado de trabalho depois de 6 meses.
e do quanto as crianças não estão prontas para ficar longe das suas mães, só com 6 meses. Sabe, tem tanta coisa que a gente tem que falar, de trabalho não remunerado, de 3, 4, 5 cargas a mais de trabalho que a mulher tem e que o homem não tem, e de toda a sobrecarga. A gente tem tanta coisa que dá para falar que, de verdade, receber uma flor, meu filho sendo exposto, não era o que eu queria de escola, mesmo. Então, eu não fiz. E, olha, todas as mães que vieram falar comigo depois de como foi feita a comemoração do Dia das Mães, me agradeceram muito, muito, muito por como foi, por ter a possibilidade de pensar em fazer diferente. A mesma coisa com relação ao Dia dos Pais. E a mesma coisa agora com relação ao Dia das Crianças, em como comemorar, sabe? É muito... de verdade, eu entendo que tem a parte divertida de fazer cabelo maluco, de fazer mochila maluca, de dia de fantasia, de dia disso, de dia daquilo, de dia daquele outro. E eu sei que as crianças gostam disso. Mas, cara, a escola, no geral, tá tão chata, tá tão... que precisa disso para ser atrativo. E não é para precisar. É para as crianças gostarem de ir para a escola, porque elas gostam de aprender coisas novas, porque elas gostam de estar no ambiente escolar, porque elas gostam de conhecer. E não porque é o dia do cabelo maluco, sabe? Passa o dia inteiro sentado, decorando uma montoeira de coisa. Mas amanhã é o dia do cabelo maluco, então eu quero ir para a escola. Tipo, me desculpe, mas é muito triste. É muito triste. E não é recalque, tá? De não fazer dia do cabelo maluco e nem nada do tipo. É só porque eu realmente acredito que o buraco é muito mais embaixo. E que tapar o sol com a peneira dessa forma... Não sei nem que palavra usar para não... Mas a gente pode fazer mais. A gente deve fazer mais. Pelas crianças, pela educação. E a minha forma de fazer diferente aqui na escola é comemorando de forma diferente. Passando por essas datas comemorativas de forma diferente.